Ô Michael, o que tu acha dos nossos olhos? Comum sem graça. Eu queria ter eu acho os olhos uma coisa extremamente sensível e eu morro de medo de ter qualquer tipo de perigo perto deles, mas acima de tudo é uma coisa fascinante se for parar pra pensar, né? É verdade, mas mais incrível ainda é ver uma foto aproximada do nosso olho. Mas assim como o nosso cérebro, nossos olhos são uma parte do nosso corpo extremamente complexa, apresentando como principal função a visão, a nutrição e a proteção. Não só essas funções, como também esse complexo sistema óptico permite com que sejamos capazes de distinguir até 10 mil cores. Ou será que não? Mas infelizmente nem todos têm essa capacidade de enxergar essas cores, graças a uma condição geneticamente hereditária e recessiva, chamada daltonismo. Daltonismo. Exatamente. E com isso, a nossa produção aqui decidiu trazer aqui para a pauta o daltonismo para batermos um papo sobre isso, né? Explicando o que é, quais os tipos e como que funciona, para que as dúvidas que muitos podem ter acabem. Fala, meus queridos, tudo belezinha? Aqui quem fala é o Michael L no final. Aqui é o Matheus Kogar. E vem com a gente nessa Vida Temporal! Mas antes de começarmos este vídeo, gostaríamos de já pedir para que tu deixes o teu joinha aqui embaixo, porque é de grande ajuda. É de grande ajuda, então deixa o joinha, compartilha com todo mundo e ativa o sininho também para ter a notificação quando sair algo novo no nosso canal. E segue mais! Isso, segue o baile. Como sempre, antes de tudo temos que entender o que é o daltonismo de verdade. Daltonismo é uma condição que possui como principal característica a dificuldade para distinguir o vermelho e verde, com menos frequência que o azul e o amarelo. Concluindo, daltonismo nada mais é do que um distúrbio de visão que interfere na percepção de cores. Nossa, agora imagina tu entrar numa loja de roupas e não saber a cor da roupa que tu está experimentando no provador. É apavorante, né? Deve ser horrível. Essa é só uma de algumas outras dificuldades que os daltônicos enfrentam diariamente. O distúrbio recebeu este nome em homenagem ao químico inglês John Dalton, que foi o primeiro a estudar as características do daltonismo. Chique. Há 3 tipos de daltonismo: o acromático, o dicromático e o tricromático. O primeiro tipo de daltonismo é o daltonismo acromático ou monocromático. É o tipo de daltonismo mais raro que existe. A pessoa, seja ela criança, jovem ou adulto, só vê preto, branco e cinzento, sendo totalmente cega no que diz respeito às cores. Deve ser bem complicado, né? Imagina que tu vive trancado num filme dos anos 60, 40. É verdade. O cinema antigo para sempre. Eternamente. Isso acontece porque os cones dos olhos, ou seja, células nervosas dos olhos localizadas na retina, não funcionam bem, e a única fonte de informação visual são os bastões que apenas diferenciam a luz da escuridão. Nesse tipo de daltonismo, pode existir pobre percepção visual, que é a capacidade de distinguir objetos espaciais com forma e contorno, e também aversão à luz brilhante. O segundo tipo de daltonismo é o daltonismo dicromático, que a pessoa que tem ela acaba não tendo todos os receptores de cor e por isso não consegue identificar uma das 3 cores bases, que são vermelho, verde e azul. E se o problema for no cone vermelho, o daltônico vai ter dificuldades em identificar a cor vermelha, e isso se chama protanopia. É de primeiro nome agora. Se o problema for no cone verde, não vai conseguir perceber a cor verde, que é o caso da deuteranopia. E se o cone azul apresentar uma deficiência, estamos falando da tritanopia, onde não é possível distinguir a cor azul. Daltonismo tricromático. O daltonismo tricromático é o mais comum. O daltônico tem todos os receptores de cores, mas um deles não funciona da forma correta. Se existir uma deficiência parcial no receptor vermelho, conhecido como protanomalia, existirá dificuldade com os tons de vermelho. Por isso, cores quentes podem tender para o marrom e tonalidades do verde podem ficar desbotadas. Nomes difíceis, né? Difícil, né? Já se a deficiência for no receptor verde, conhecido como deuteranomalia, a pessoa vai ter problema de identificação da cor verde. Tonalidades esverdeadas ficam acinzentadas, enquanto o roxo fica azulado e cores quentes amarronzadas. E por fim, se o receptor azul não funcionar perfeitamente, é conhecido como tritanomalia, ou seja, identificar os tons azuis será uma tarefa complicada. Cores azuladas se confundem com esverdeadas e vice-versa, podendo enxergar roxo e amarelo de maneira desbotada. E se for muito intensa, é possível ainda que o daltônico enxergue a cor amarela como tons de rosa. Caso tu esteja confuso aí quanto a diferença entre os nopia e os nomalia, a diferença é que os que acabam com nopia têm ausências de um dos receptores, e os que acabam com nomalias, a pessoa tem os receptores, porém a deficiência em um deles.
Além de tudo, dependendo da mutação, o daltonismo pode ser estacionário, ou seja, permanece o mesmo por toda a vida, ou progressivo. O daltonismo progressivo envolve a deterioração da retina e outras partes do olho, o que pode progredir até a cegueira. Em relação à população mundial, em torno de 8% dos homens possuem algum tipo de daltonismo, mas apenas 0,5% das mulheres mundiais possuem também. Interessante. E para saber se uma pessoa tem algum tipo de grau de daltonismo, pode ser realizado o teste de cores de Ishihara, que se baseia na visualização de 32 cartões coloridos que contêm números e figuras em pequenos círculos e em diferentes cores. Mas infelizmente o daltonismo ainda não tem uma cura, mesmo que as buscas por isso sejam extremamente grandes por parte dos médicos. De qualquer maneira, ainda existem algumas formas para que a qualidade de vida da pessoa que sofre com isso seja melhorada, como por exemplo um óculos para daltônicos e um sistema de identificação de cores. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Compartilha, ativa o sininho e comenta aqui embaixo também se já sofreu com algum tipo de problema em relação ao daltonismo, se tem algum conhecido que passa por isso todos os dias, coisas que a gente gostaria de saber, né? É isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Ô Michael, que cor é essa? Eu acho que é vermelho, por quê? Acertou, miserável. Tá te testando. Tá me testando, né? Então tá bom. Tá.